Boa noite. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar então sobre o exame físico específico, que a gente tem que fazer passo a passo da cabeça aos pés. Como o exame físico é uma matéria muito complexa, muito grande, né? A gente vai começar falando sobre o exame físico da cabeça e do pescoço, tá? Então vamos dividir aí o exame físico por partes. Primeiro, a gente já aprendeu a fazer o exame físico geral. Lembra que a gente falou sobre estado geral, BEG, REG, MEG, como fazer os dados vitais, que são sinais vitais, os dados antropométricos, o nível de consciência, estado de hidratação através do turgor, estado de nutrição, as faces que o paciente pode apresentar, a atitude de decúbito preferido, as mucosas, né, a avaliação da coloração dessas mucosas, se elas estão secas ou brilhosas, avaliação da pele, dos anexos, dos linfonodos e da presença de edema através do sinal de Godet. Então, o exame físico geral a gente já finalizou. E agora, falando sobre o exame físico específico, lembra que eu já tinha comentado com vocês sobre os métodos propedêuticos? Então, no exame físico, a gente utiliza inspeção, palpação, percussão e ausculta. Lembrando aí que eu falei para vocês que no exame físico geral, a gente não usa só a percussão. No específico, a gente usa todos esses dados aí para a gente levantar os dados objetivos e os dados subjetivos. Iniciando falando do exame físico da cabeça, então você começa o exame físico sempre da cabeça para o sentido dos pés. A primeira coisa que a gente vai entender é que a gente divide aí a cabeça em duas partes para a gente avaliar, tá? Então a gente avalia o crânio e a gente avalia a face. Em relação ao crânio, a gente vai fazer inspeção e palpação, assim como a face, tá? Então a gente não vai utilizar no crânio e na face nem percussão e nem ausculta, tá? Bom, então a linha imaginária, né? O crânio fica nessa parte superior aí da cabeça, que é essa parte que protege o nosso cérebro, e a face é essa parte da frente, né? Essa região anterior aí do nosso rosto, né? Então o crânio é a parte da caixa craniana, né? Dos ossos, e a face é constituída por olhos, orelhas, nariz, seios paranasais, boca, concluindo o exame físico da cabeça e com o exame físico do pescoço. Em relação ao crânio, a gente precisa avaliar o tamanho desse crânio. Se é um crânio normal, a gente chama de normocrânio. Macrocefalia é um crânio aumentado de tamanho, além dos limites normais. E microcefalia, um crânio menor do que a anatomia normal. Além do tamanho, a gente precisa avaliar o formato desse crânio, né, o contorno. Tem algum abalamento, ou seja, algum inchaço nesse crânio? Tem alguma retração, ou seja, tem algum afundamento para dentro? Existe alguma lesão de pele, né, de couro cabeludo? Essa pessoa bateu essa cabeça, né? Isso aí é a inspeção do crânio. Seguindo, além da inspeção, a gente faz a palpação. Então, a gente vai separando o cabelo da pessoa e fazendo a palpação dígito digital com a ponta dos dedos, né? Tocando todo o crânio dessa pessoa, vendo o posicionamento, se tem algum ponto doloroso, se tem alguma lesão em couro cabeludo, se tem alguma úlcera, algum tumor, se tem algum corpo estranho ou algum ectoparasita, como por exemplo piolho, caspa, né? Então você vai fazer toda a palpação da cabeça dessa pessoa. Seguindo então para a inspeção da face, a gente vai observar a coloração dessa face, a simetria dos dois lados da face, se tem algum movimento involuntário, se existe algum edema nessa face, alguma massa, se existe alguma lesão na pele, né? Em relação aos olhos, a gente vai observar se tem alguma manifestação ocular local, né? Como que tá as estruturas externas e internas desse olho, a acuidade visual e o campo visual. Tem como a gente fazer uma avaliação do campo visual, a gente vai aprender a fazer na prática, e dos movimentos dos olhos também. Nas partes anatômicas do olho, então a gente tem a pupila, a esclera, a íris, que é a parte coloridinha, a córnea e a gente tem a pálpebra, né? Então aí, em relação aos olhos, a gente vai ver o tamanho, a simetria, a distância entre esse olho, se é uma distância normal, em relação aos supercílios e cílios, quantidade, tamanho, direção, coloração. Então a gente vai avaliar tudo. Em relação às pálpebras, se ela está simétrica, se não tem algum edema, se a pessoa está conseguindo fechar e abrir esses olhos, e se não tem a presença da ptose palpebral, que é essa queda de uma das pálpebras aí, que pode indicar algum problema neurológico. Em relação à esclerótica, que é o branco do olho, a gente precisa observar a coloração,
a pigmentação e se ela tem alguma presença de hemorragia. Lembrando lá da icterícia, né, que esse branco do olho fica amarelo na icterícia, né? As pupilas, a gente precisa ver a cor, o tamanho dessa pupila em relação à miose e a midríase. Se ela tá pequenininha é miose, se ela tá grandona é midríase, né? Então, o normal das pupilas elas estarem do mesmo tamanho, então a gente chama de isocóricas. E quando você faz um estímulo luminoso, ela precisa fazer uma retração, ela precisa fotorreagir à luz, tá? Então, ela fica pequenininha quando você joga luz no olho. E isso é o normal do exame físico dos olhos. Nariz, você tem que observar a simetria, se tem alguma deformidade, alguma inflamação. Principalmente na criança tem batimento de asa de nariz, que demonstra esforço respiratório. E dentro do nariz a integridade nasal, vascularização, secreção, presença de corpo estranho e de alguma lesão. Em relação aos seios paranasais, a gente vai palpar, né, o seio frontal, etimoidal, esfinoidal, maxilar, principalmente em busca de edema e dor. Na inspeção do ouvido externo, a gente vai observar a coloração, a forma, a posição dessa orelha, o tamanho, se tem algum trauma, alguma lesão, secreção, saída de sangue, saída de secreção mesmo de dentro desse ouvido, dessa orelha, né? Na boca, a gente vai observar os lábios primeiro, coloração, se tem alguma deformidade, se está simétrico, integridade, umidade, movimentação. E a gengiva, integridade, coloração, presença de edema, hemorragia e algum processo inflamatório infeccioso, principalmente nos dentes. Em relação aos dentes, a gente vai observar o número de dentes, coloração, higiene desses dentes, se tem alguma cárie. No palato duro e nas amígdalas, se tem alguma fenda palatina, coloração, presença de pus, presença de lesão. E a língua, a gente vai observar o tamanho, coloração, higiene, integridade, se tem algum sangramento, se está com movimento preservado e se é assimétrica dos dois lados. Seguindo para o pescoço, a gente vai avaliar a glândula tireoide, as veias jugulares, as artérias carótidas e os linfonodos, né? Então, ali a gente vai fazer uma palpação. Na abordagem posterior, a gente vai se posicionar atrás da pessoa que a gente está palpando. E aí, a gente vai começar a fazer a palpação desse pescoço com as duas mãos, né, em forma de E. Vai empurrar um pouquinho a traqueia para a direita, para ver se tem essa movimentação. Segura ali na região da epiglote, pede para a pessoa fazer um movimento de deglutição e ver se existe esse movimento preservado. Além disso, a gente vai examinar esse paciente de frente, pedir para ele fazer alguns movimentos com a cabeça, como abaixar o queixo, levantar a cabeça, virar para o lado direito, virar para o lado esquerdo, observando aí se tem alguma limitação de movimento, além de fazer palpação dígito digital também, movimentos circulares, para observar a presença de linfonodos. Então, tudo isso que eu falei para vocês até agora é só o exame físico da cabeça. Vai ser mais fácil de vocês entenderem quando a gente fazer na prática, tá? Então, quando fazer na prática, vai dar uma clareada aí no que vocês têm que fazer em relação ao exame físico.